Olá, bem-vindo à nossa aula sobre por que nós devemos fazer o encaminhamento espiritual dentro das sessões de radiestesia, dentro dos atendimentos na mesa de radiestesia, tá? Ou da forma como você faz. Eu me chamo Carolina Pfeffer e aqui nesse perfil eu te ensino como você pode tratar das dores da alma, ter mais prosperidade, ter melhor relacionamento com a família a partir da prática da radiestesia. Então, por que é importante o encaminhamento, tá? Eu vou seguir aqui um roteirinho, mas assim, daí eu vou... essa resposta, ela vai sendo embasada com as várias outras respostas que eu vou trazendo aqui para você, né? Em primeiro lugar, o que seria esse encaminhamento espiritual? Você, a partir do momento, dentro lá da sessão de radiestesia, e pode partir isso de qualquer pergunta, não tem uma regra específica. Às vezes a pessoa vem assim e fala assim, olha, eu tenho muita dor no estômago, eu tenho muita dor de cabeça, eu tenho um outro sintoma que aparentemente é dela, tá? Então, assim, não é necessariamente num caso assim da pessoa falar assim, eu sinto que eu tô com um obsessor, eu sinto que eu tô com alguma influência, porque essas influências, às vezes elas são tão sutis que a pessoa considera que são dela, tá? Os pensamentos intrusivos, e daí a gente já entra em alguns conceitos, né, sobre os vários níveis de obsessão. Às vezes a pessoa tem certeza que são pensamentos dela, mas não são. Tá? Quantas coisas a gente tem certeza que são nossas e quando a gente vai se aprofundar, a gente percebe que não é nosso, que foi aprendido ou que foi direcionado para a gente e a gente aceitou, tá? Então, essa é a primeira questão. O encaminhamento não é uma regra, ele vai entrar no contexto da pergunta da pessoa. E às vezes pode ser uma pergunta bem assim, que a pessoa acha que não tem nada a ver, tá tudo certo, tá? Eu tenho dor de cabeça. Aí, dependendo de como você trabalha, né? Aqui na mesa eu tenho o encaminhamento, tá? Então, o que significa em primeiro lugar? Poxa, a dor de cabeça dela provavelmente não é dela, tá? Tem alguns outros seres aqui que estão se beneficiando dessa dor de cabeça ou que estão gerando essa dor de cabeça. Aí você vai pensar assim, poxa, então existem seres desencarnados? Às vezes não. Existem obsessões de encarnado para encarnado. Se eu sobrecarrego uma pessoa com os meus problemas, muito provavelmente essa pessoa vai estar sobrecarregada e algum sintoma vai aparecer dependendo da onde está mais fragilizado dentro dela. Pode ser com dor de cabeça, porque eu vou lá, eu despejo todas as minhas preocupações e a pessoa fica com aquilo ali na cabeça dela. Ou pode ser sim uma dor de estômago, né? Ela não consegue digerir, é muita coisa para digerir. Enfim, aí depende do que? As causas, como elas vão se manifestar na psicossomática, vai ser diferente. Então, o que é o encaminhamento? É você, a partir do momento que você identifica que tem uma energia externa e que essa energia externa, por exemplo, não é uma forma pensamento. Uma forma pensamento, ela não vai ser encaminhada. Ela pode ser devolvida para o dono, mas ela pode se tornar uma criatura dependendo do quanto ela é alimentada, né? Mas ela não é uma pessoa, ela não vai ser encaminhada, ela vai ser transmutada, limpa, tá? É outro processo. Agora, quando é uma outra pessoa, vai ser feito o encaminhamento. Seja essa pessoa tá viva ou não tá viva, tá? Aí depende. Às vezes a gente não consegue identificar. Às vezes a pessoa se queixa, né? Todos os meus ciclos da minha vida, né? Por mais que eu mude de emprego, mude das coisas, eu sempre encontro pessoas bastante invejosas. É porque elas têm sintonia comigo, mas em que nível que tá essa sintonia? Às vezes foi um momento da minha vida que eu tive uma sintonia dessa, mas eu já me livrei. Só que às vezes ainda tem alguma coisa em mim que tá causando isso daí. Então, o encaminhamento, ele vai separar você desses outros. É isso. E se a gente for olhar ali dentro da mesa de radiestesia, deixa eu só compartilhar aqui a tela da mesa, ele vai ter ele vai ser bem completo, tá? O comando, ele é bem completo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai separar. Isso é bastante importante a gente ter em conta, tá? Porque a gente nunca vai fazer as coisas por fazer. Sempre vai ter um motivo. E esse encaminhar é para que não só
esse ciclo se encerre, como o outro encontre sentido em fazer outra coisa. Isso é uma coisa bastante importante, tá? Se eu tenho dentro de mim a semente da inveja, por exemplo, todo lugar que eu vou eu encontro pessoas invejosas. Ok. Mas eu não me vejo assim, tá? Eu não me vejo que eu sou uma pessoa invejosa. Eu não consigo entender por que essas pessoas entram em sintonia comigo. São duas coisas diferentes. Então, pode ser que elas entram em sintonia comigo porque eu tenho um antídoto para elas, porque se eu profundamente não sou invejosa, não gosto de nada disso, acho uma bobagem, eu consigo trazer esse contraste para elas. Por isso que elas entram em sintonia comigo, ou então porque realmente eu tenho ali alguma coisinha que eu preciso me curar e às vezes eu me curo quando o outro é espelho para mim, né? Quando eu vejo isso no outro e falo, nossa, que atitude feia, que coisa horrível. Então eu consigo, ao mesmo tempo, dizer isso para o outro, porque está do lado de fora, então eu consigo enxergar e vou me curando também. Então, o que é um encaminhamento? É separar, tá? Eu fico com as minhas questões, o outro fica com as questões dele. E por que precisa ser encaminhado para que esse ciclo realmente se rompa? Eu, daqui para frente, sem esse fardo, eu vou seguir outra etapa da minha vida. O outro, sem o fardo de ter que ficar, vamos dizer assim, me obsediando, ou me invejando, ou correndo atrás das minhas coisas para saber o que eu estou fazendo, ele vai encerrar outro ciclo de vida, tá? Normalmente, às vezes, quando a gente assiste um filme, o personagem principal ele tem uma missão, ele tem uma história. Ele começa de algum ponto, ele vai vivendo várias pequenas missões e quando ele conclui a missão principal, acaba o filme. Na nossa vida, a gente vai concluindo pequenas missões, grandes missões, só que a vida não acaba. E aí? E esse depois, tá? É isso que o encaminhamento faz. Ele vai separar e ele vai dar uma nova missão. Ok, agora o que eu faço da minha vida se isso se concluiu, né? O que eu faço depois que eu me aposentar? Não vou fazer nada, né? Minha vida inteira eu trabalhei, enfim, eu vou dar uma nova missão. É esse que vamos dizer assim, uma etapa muito importante do encaminhamento. Além de separar, além de deixar cada um, vamos dizer assim, com a sua carga, vai trazer essa pessoa para a consciência de si mesmo. Se eu dependo do outro, eu sempre estou me comparando com o outro, se eu paro de me comparar, o que eu faço agora? Para não deixar esse vazio que a gente tem, esse comando aqui tão grande, né, do encaminhamento, tá? Então, em primeiro lugar, né, o que é sempre importante fazer, é uma regra, sempre a gente precisa fazer? Não, nem sempre, tá? Quando você vai fazer? Quando você percebe que tem uma energia externa à pessoa. Quando a energia é dela, provavelmente o tratamento vai ser diferente, vai ser aplicado ali, nesse caso aqui da mesa, né? Uma chama violeta, uma ativação de perdão, a meditação mesmo, tá? A chama trina. Então, vai ativar dentro dela as virtudes. Quando ela se conecta muito mais com as virtudes do que com os defeitos, então a pessoa se liberta. Agora, quando é encaminhamento, quando tem um agente diferente, tá? Eu não estou, vamos dizer assim, sozinha com isso. Então, não é uma regra, depende da necessidade. Dentro da radiestesia, tudo a gente pergunta. Nada assim, vamos dizer assim, vai ser uma regra geral. Tudo aqui a gente vai perguntar. Sim, não, neutro, o quê? Tá? Sempre a gente pergunta. Essa é a melhor forma. E, claro, antes de perguntar, antes de começar aqui, tem o jeito certo de fazer isso, tá? Você primeiro, aqui dentro do manual, precisa estar em equilíbrio, precisa começar a sintonia com as equipes espirituais, porque uma coisa bastante importante do encaminhamento é que você não vai, vamos dizer assim, brigar mano a mano com o outro que tá ali obsediando, se for o caso, tá? Você não vai fazer isso. Por quê? Dentro de nós existe um medo muito bem instalado, né, daquilo que é invisível, do espiritual e das coisas, enfim. Se você sente esse medo, o obsessor sai do outro e vem para você, tá? Então, precisa ser bem feito, precisa estar ali fundamentado, precisa fazer do jeito certo.
Senão, vamos dizer assim, livra o outro e piora a tua vida. Né? E assim, por que esses seres chegam até nós e se fixam em nós? Essa também é uma questão importante da gente entender. E para isso, assim, eu quero trazer a aula que eu dou normalmente do curso, tá? Que é a questão das obsessões. Deixa eu só achar aqui. Tá? A questão das obsessões. Por que é importante a gente falar disso? Porque às vezes a gente nos consideramos, né, como seres muito iluminados e vítimas das coisas. Mas veja, esse ser que está nos obsediando por algum motivo, ele entrou em sintonia com a gente, né? Se eu for dizer assim para você, quantas rádios existem na sua cidade? Você pode perguntar na internet, ou você pode falar assim, eu não sei quantas, mas normalmente eu escuto uma ou duas, eu vou alternando. Então, se você nunca passou pela sintonia de algumas rádios, você desconhece que ela existe, você não sabe. Quantas rádios AM estão na sua cidade? Não sei, eu não sintonizo AM nunca, não gosto. Então tá? Então, assim, é isso. Se por algum momento eu sintonizei, em algum momento eles ficaram em mim. Teve uma vez que eu estava lendo muitos livros sobre a ditadura militar aqui no Brasil. Então, assim, descrevia aqueles horrores, né, das coisas e tal. E veja, o que a gente começa a sintonizar quando a gente tá com isso daí? Eu não sou uma pessoa cruel, mas eu li bastante sobre isso. Então, essas imagens mentais ficam na minha cabeça. Eu assisto filme de terror, então essas imagens mentais ficam na minha cabeça. Então, com quem eu sintonizo? Que tipo de ser tem sintonia com esse filme de terror? Tem sintonia com esses horrores desse período, tá? Então, é com eles que eu vou me sintonizar em algum momento. Eles podem ficar em mim, porque eu não consigo me manter numa frequência mais alta. Então, eu tenho tristeza, eu abaixo a vibração. Eu tenho raiva, eu abaixo minha vibração. Eu fico incomodada, xingo as pessoas, ou eu vou lá e encho a cara, eu abaixo a minha vibração e eles conseguem se manter ali. Então, não necessariamente é uma sintonia exatamente daquilo que eles viveram, mas é uma sintonia que para eles pode ser confortável, tá? Então, às vezes a gente sintoniza com pessoas invejosas, não necessariamente porque a gente é cheia de inveja, tá? Em algum momento a gente sente. E como a gente abaixa as nossas vibrações em vários momentos do dia, eles conseguem, vamos dizer assim, se acoplar. E daí eles vão sugerindo as coisas. Tem tudo isso nessa aula aqui sobre obsessão. A sugestão é uma forma de obsessão, que às vezes a gente nem percebe, né? A gente fala assim, não, veio aqui uma ideia na minha cabeça, mas eu alimento ou não alimento? Se ela vem uma vez, eu não dou bola. Se ela vem 2 vezes, 3 vezes, eu começo a achar que é um problema meu. E na verdade não, na verdade está sendo uma sugestão de forma consistente, de forma perseverante ali, que eu vou trazendo para mim. Falo, nossa, por que será que agora eu estou pensando tanto nesse assunto? Tá? Então entrou em sintonia. Às vezes tem pessoas que sentem até, né, a questão do físico mesmo, sente arrepio, sente dor, né, sente aquela tensão. Então isso vai ajudando esses seres que estão desencaminhados para que eles fiquem ancorados na gente. Então, por que eles se ancoram em nós? Por diversas razões. E eles permanecem porque nós baixamos a nossa vibração em diversos momentos da nossa vida. Então, é esse processo que acontece. Então, assim, é por maldade? Não é por maldade? Aí depende. Cada situação é uma situação. Aqui, ó, eu vou colocar o que é obsessão. Deixa eu só ver aqui, tá aparecendo direito. Tá? O que é obsessão espiritual especificamente? Por que ocorre, né? As sintonias, desejo de vingança, vícios, questões mentais, né? A gente reclamar, às vezes, sempre vê o lado ruim de tudo.
ah, as pessoas são ruins mesmo. Hoje mesmo eu vi um comentário sobre um cometa que vai passar aqui perto da Terra e aí, claro, né, tem essas pessoas, né, que gostam que a gente abra o vídeo deles para assistir, daí eles falam assim, ah, vai morrer todo mundo, né, igual foi o mesmo cometa lá dos dinossauros e não sei o que lá. Aí as pessoas comentam embaixo, né, ah, precisa mesmo dar uma limpada, porque as pessoas são muito ruins. Se inclua na lista, né? Então, assim, ver o lado ruim da coisa também é prejudicial para si mesmo, né? Só que a maioria não percebe por isso, deseja só o mal para o outro. Só que do mesmo jeito, vai atrair esses seres que continuam no mesmo nível de consciência, né? Desejando o mal para o outro e gerando sofrimentos, tá? Aí eu coloco aqui causa de vidas passadas. Coisas que eu não me lembro, mas eu ofendi. Eu não tinha consciência ou intenção, mas sim, eu prejudiquei, tá? Então eu estou em falta. Eu tenho cobradores atrás de mim me fiscalizando. Às vezes esse encaminhamento, ele vai pôr um ponto final nisso daqui. Se esse cobrador está atrás de mim me fiscalizando, porque eu maltrato muitos animais e eu não vejo problema nenhum em fazer isso, porque afinal animal é animal, pessoa é pessoa, tá tudo bem, né? Então, eles vêm atrás de mim. E o mal que eu faço vai voltar para mim com um pouco mais de rapidez, porque eles estão ali agilizando a coisa, né? Então, assim, só que eu não tenho consciência, esse é que é o ponto, né? Eu não tenho consciência de quanto eu agrido, o quanto retorna para mim triplicado. E eu continuo agredindo, porque eu fico com mais raiva, porque eu recebi uma agressão também. E a coisa só piora. E ele não me ajuda no aumento de consciência. Então, o encaminhamento, ele vai servir para isso. Pare de cobrar o fulano. Vamos aumentar o nível de consciência dele. Porque, no fim das contas, o que é mais importante é parar com a crueldade animal, por exemplo, tá? Então, é isso. Parou com isso é o que, vamos dizer assim, seria a missão concluída. Agora, esse ser que tem uma missão específica durante tanto tempo, o que ele vai fazer depois disso, né? Ele entrou na aposentadoria, o que ele vai fazer? Vai fazer o tricô agora? Então, para isso que o comando do encaminhamento, por isso é que ele é longo, que ele é completo, para que cada um consiga, vamos dizer assim, encontrar um novo sentido. A questão aqui, né? Por que ocorre a obsessão? É supressão de livre-arbítrio do outro, né? Quando eu dou minha opinião, mesmo que ninguém me peça, e daí se metem na minha vida, né? Eu sou obrigada a fazer o que eu quero, me chantageiam para isso, mas como eu não tenho consciência de que isso é bom ou ruim, então eu faço isso com os outros também, tá? Então, esse processo obsessivo, ele faz sentido quando a gente começa a se libertar, a aumentar a nossa consciência. Enquanto isso, ele só é prejudicial para todo mundo, para mim e para aquele ser que está ancorado, porque afinal ele está ali estacionado, ele não sofre nenhuma evolução, ele não consegue ir para a próxima fase, tá? Então, bem, se você tá até agora aqui comigo, gente, deixa seu like, se inscreva no canal, porque é a forma que você tem de me agradecer, tá? De me ajudar aqui no canal. Então, existe jeito certo ou jeito errado de encaminhar ou de expulsar? Veja, se a gente entrou, né, nessa seara aqui, né, nesse meio de obsessão espiritual, nós às vezes temos a imagem, deixa eu só buscar aqui a imagem. Você vê, isso aqui é material de aula, olha quanto material aqui, ó. Nós temos essa imagem aqui, tá? Que nós somos ali, inocentes, vítimas, e o outro é maldoso porque ele quer. Então, o que a gente... É o primeiro nível de consciência. O outro só está em sintonia com a gente porque a gente tem sintonia com ele. Ah, mas eu não sou invejosa assim. Veja, ou para você ser antídoto, ou para você ser, vamos dizer assim, para o outro ser espelho para você tomar uma decisão radical da vida, alguma coisa entrou em sintonia ali. Seja agora, seja anos passados, como eu falei lá dos livros que eu li, né, numa etapa da minha vida, que eu percebi que isso
não estava me ajudando nem um pouquinho, né? Muito pelo contrário, que ficava ali aqueles pensamentos, aquelas lembranças do livro, aquelas imagens mentais, né? Porque a mente da gente sempre cria coisas, então quer dizer, só piora a situação, tá? Então, existe jeito certo? Existe. O que você enxergar aqui? Enxergar esses seres não como pessoas maldosas, mas como pessoas que precisam de uma luz. Se eles estão ancorados em você, é porque eles se sentem melhor, eles se sentem aliviados. Ou pode ser também com maldade. Mas, de qualquer forma, são seres semelhantes a nós, são pessoas necessitadas, que estão em caminho, que estão em degraus de consciência, às vezes menores, às vezes um pouco maiores do que a gente, mas que por tá achando que está fazendo bem, estando do nosso lado, e não está. Tem essa situação também dentro da obsessão, né? Gosto tanto do meu filho que vou ficar do lado dele, cuidando dele. Mas, para ficar do lado dele, eu tenho que sugar da energia dele. Ah, mas eu cuido dele. Entendeu? Então, assim, por maldade, sem maldade, isso acontece. Então, existe um jeito certo? Existe. Encaminhar. Existe o jeito errado? Sim, expulsar, né? Fazer um banimento ali, no sentido, assim, de expulsar, tá? Nesse sentido, assim. Por quê? A gente encara o outro como um inimigo. O outro não é inimigo, ele é um espelho. O espelho que fala a verdade pra gente não é nosso inimigo. Ele é nosso amigo, ele está nos ajudando a evoluir. Ele está dizendo aonde precisa para a gente evoluir, tá? Então, não pode ser visto como inimigo. Então, como recurso da mesa, eu sempre vou usar aqui o comando completo. E agora eu vou mostrar para vocês como que é esse comando, né? As etapas desse comando. Então, assim, tá. Então, em primeiro lugar, como eu falei, peça ancoramento espiritual, tá? Em nome de quem você está fazendo isso? É só porque você quer? Peça ancoramento espiritual. Para quê? Para que os dois, a pessoa que está sendo atendida e o outro, sejam atendidos, sejam encaminhados, tenham, vamos dizer assim, auxílio naquilo que eles estão fazendo, tá? A mesa, aqui, ó, tem um ancoramento espiritual da mesa. Se você não trabalha com ancoramento espiritual, se conecte, porque como eu falei, o problema do outro vai ancorar em algum lugar, provavelmente vai ser em você, tá? Então, em primeiro lugar, ter esse amparo espiritual. Eu invoco a coluna de anjos acolhedores e dos seres de luz que trabalham nos comandos de resgate e encaminhamento de almas. Não é você que vai encaminhar nada, tá? Você vai contar com esse auxílio. Por quê? Se ele está no mundo espiritual, se esse ser está no mundo espiritual, precisa de um auxílio espiritual, tá? A gente pode aqui do lado de cá rezar, desejar o bem e tudo mais, mas se ele não for acolhido, vai ser bem difícil, né? É como se a gente sair no meio da rua de madrugada, que tipo de gente a gente vai encontrar, né? Então é isso daí. Sempre trabalhe com ancoramento, sempre peça que essas equipes venham e busquem e encaminhem e dê, vamos dizer assim, um novo sentido para aquilo ali. Aí sim, no meu caso, né, em nome do Criador de tudo que é e do Divino Mestre Jesus, eu corto os laços negativos que seguram fulano com qualquer outro ser que não esteja vibrando na luz. Por quê? Os seres que estão vibrando na luz, eles podem ficar do nosso lado, sim, mas eles não vão depender da nossa energia para ficar do nosso lado, tá? Isso também é uma coisa importante a ser ponderada. Ó, encarnados ou não, tem aquelas pessoas que pensam demais nos outros, que estão o tempo todo transmitindo forma pensamento para o outro, obsediando o outro, tá? Então, quando a gente rompe isso daí, precisa romper de qualquer forma, tá? Esses laços aqui, tá? Eu encaminho todos os seres perdidos em trevas, a serviço das trevas, iludidos, presos em ciclos de vingança ou maldade. Que todos os seres que hoje têm laços negativos com o fulano de tal sejam encaminhados para esse corredor de luz. Então eles não vão para qualquer lugar, não ficam lá no meio da rua de madrugada. Eles vão ser encaminhados.
Por quê? Porque lá eles vão encontrar o consolo e o amor de que precisam para continuar a sua evolução para a luz. Então, eu vejo os laços negativos sendo rompidos e os campos de energia de cada um ser restaurados. Eu vejo como cada um é acolhido pelos anjos e encaminhado aos hospitais divinos. Em nome da fonte divina, do Mestre Jesus, estão livres e amados. Serão tratados pelo tempo necessário até cada um poder retornar ao caminho de evolução com liberdade e amor. Eu vi, eu encaminhei, está feito. Aí, assim, a radiestesia também, ela é um processo que a gente de percepção, né? Se a gente vai ver aqui o que está acontecendo, ó, você vê aqui, ó, o que está acontecendo é um caminho de percepção. Às vezes, não, em um só, pode ser, dependendo dos laços, não vai, né? Uma mãe com um filho, não vai. E pior ainda, às vezes, se esse filho, apesar de ter consciência de que a mãe precisa ir, ele continua chamando essa mãe, então os laços vão ser restabelecidos. Então, às vezes, é um comando que tem que passar para a pessoa fazer, tá? Ou que ela, vamos dizer assim, faça alguma outra coisa para que isso não seja retomado. E também, se não é com, vamos dizer assim, com esse parente tão próximo, pode ser com outro ser que esteja na mesma situação. Pode ser também. Se a gente não aumenta o nosso grau de consciência, nós vamos continuar abaixando a nossa vibração. Nós vamos continuar de alguma forma, sustentando esses seres perto da gente, tá? Se são seres sofredores, se eles se sentem melhor perto da gente, e se nós o tempo todo abaixamos a vibração, temos uma tristeza, uma lembrança muito difícil, e que possibilitam que eles se reconectem de novo ali, né? Que eles pluguem na gente, então eles vão continuar ali, tá? Então, assim, quando eu elaborei a mesa, né, do curso, eu achei, assim, esse comando extremamente importante. Foi um dos que eu fiz questão, assim, de redigir com maior carinho, com a maior dedicação, porque eu acho que é muito importante a gente fazer a coisa certa. O outro, às vezes, entra em sintonia com a gente não porque é malvado, não porque é maldoso. Dentro das aulas de obsessão espiritual tem isso. Tem a obsessão ativa e tem a obsessão que não é assim, né, nessa intenção de sugar a energia. É porque se sente melhor. E quantos de nós, né, não gostamos de conversar com algumas pessoas porque nos sentimos melhor só de falar com essa pessoa? Isso acontece também com a gente. Então, que dirá no outro plano? Se nós somos uma continuidade, não há mudanças bruscas. Nós não somos uma pessoa totalmente diferente hoje do que nós fomos ontem. E amanhã nós não vamos ter decisões tão radicais, tão diferentes do que as decisões de hoje. A nossa rotina não é assim. Então, a morte também é a mesma coisa. Ela não vai trazer uma mudança tão radical na nossa vida. Nós vamos continuar sendo mais ou menos o que nós fomos nos últimos tempos. A mudança é gradativa, ela vai acontecendo sim, mas ela vai acontecendo com consciência principalmente, tá? Então é isso, gente, essa aula por que sempre fazer o encaminhamento espiritual? Para realmente ter esse rompimento, para realmente acontecer a cura e principalmente para esse ser que foi libertado, que ele não ancore em você. Porque todos nós temos os nossos momentos, né, de tristeza, de dificuldade. Então, ele vai ser encaminhado para ser tratado, para ser curado. E isso não depende de nós, que depende do ancoramento espiritual, daqueles mentores que estão ali nos auxiliando no nosso trabalho, tá? E lembrando que nós somos seres espirituais, nós vamos estar o tempo todo emaranhados com essas situações. Não tem como fugir. O que tem a gente tratar com sabedoria, tratar com preparo, isso daí principalmente. Por isso que a mesa tem ancoramento espiritual, por isso que ela é preparada para isso e não é começada de qualquer forma, você precisa estar concentrado. Aqui no manual tem o passo a passo, tá? Quem está no curso sabe, vai poder imprimir da forma como você quiser. Para quê? Para que realmente você não some problemas na sua vida, você traga solução para os outros e não se carregue também, não se sobrecarregue, tá?
Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado da aula e até a próxima.